Eu acredito nas grandes viradas de Deus para as nossas vidas, e eu quero dizer para você hoje aqui que dentro desse tema de grandes viradas, eu acredito, e eu tenho vivido isso na minha vida, que muitas das viradas que nós vamos viver nas nossas vidas, e eu arrisco dizer para você que a maioria das viradas que nós vamos viver nas nossas vidas, elas são provocadas. Diga comigo, provocadas. Fala assim comigo, a maioria das viradas que eu vou viver na minha vida, elas são provocadas. Eu creio sim que existem momentos em que Deus escolhe e Ele fala, eu vou fazer uma virada na vida dessa pessoa aí. Não é algo que você buscou, não é algo que você nem imaginou que ia acontecer e aconteceu. E isso de fato acontece. Mas muitas das viradas que a gente vive nas nossas vidas, elas são provocadas. Então é quando você realmente decide fazer algo, toda ação tem uma reação, e no mundo espiritual não é diferente. A sua ação aqui, ela tem uma ação no mundo, ela tem uma reação do mundo espiritual. E quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver vários exemplos disso. Eu quero dar alguns exemplos para você hoje. Jesus disse assim: aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que não é todo mundo que recebe. Quem recebe? Quem pede. Ele não está dizendo que é todo mundo que encontra. Quem encontra? Ele está dizendo que é quem busca. Quem busca, encontra. Bater, bater e abrir-se-vos-á. Então bater, bater, fala de você bater e continuar batendo e insistir e provocar para que lhe seja aberto. Então nós precisamos entender que muitas das viradas que nós vamos viver nas nossas vidas, elas estão diretamente relacionadas com as nossas ações. E como eu falei, nós vamos ler alguns textos. Eu queria olhar alguns textos da Bíblia com você. Eu queria que você olhasse comigo aí, primeiramente, Gênesis no capítulo 32. No capítulo 32 de Gênesis, a partir do verso 22, nós vamos ler do 22 até o 30. 22 até o 30. Como a minha versão aqui é uma tradução brasileira que eu estou lendo esse ano, todos os anos eu mudo a versão. Eu gosto de ler traduções diferentes, versões diferentes, para ter uma visão mais ampla a respeito do texto. E esse ano eu estou lendo a tradução brasileira, que é a primeira tradução feita totalmente no Brasil, e ela não costuma ter nesses programas ali. Então nós vamos ler ali no telão, naquela versão ali, que diz assim: e levantou-se naquela mesma noite, tomou as duas mulheres, as suas duas servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. A Bíblia está falando aqui sobre Jacó. Jacó fez isso, pegou suas esposas, pegou seus filhos para poder passar aquele lugar chamado de val de Jaboque. Pode continuar, 23. E tomou-os, fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Fala comigo assim: Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e o quê? Não deixou ele subir, né? E ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoardes. Continua, por favor, 27. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Lutou com Deus e prevaleceu. E ele continua, verso 29. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. O que aconteceu aqui, como nós conhecemos, e graças a essa canção aí, né, que a gente ficou mais vivo ainda
música, né? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo. E o anjo lhe perguntou. Não, vamos animar, gente. Eu pensei que vocês fossem pentecostais. Pastor Rogério, quando me falou que eu ia pregar aqui, disse que era um povo pentecostal, animado, avivado, do fogo, do manto. Jacó segurou o anjo. E o anjo lhe perguntou. Jacó lhe respondeu. A irmã já está tocando pandeiro aqui na frente. Já tá dando uns negocinhos assim, né? Sabe, Jacó era alguém que via de uma vida muito complicada. Jacó foi aquele que a gente sabe que recebeu o nome de aquele que toma, aquele que agarra. E alguns dizem que tinha a ver com usurpador. Aquele que toma, aquele que agarra, aquele que pega, aquele que usurpa. E Jacó, ele engana o seu pai para poder receber a bênção da primogenitura. Nós conhecemos a história. O pai dele o abençoou pensando que é o seu irmão Esaú. E aí isso vira um problema. O irmão dele agora quer matar. Ele tem que sair fugido de casa. Ele sai fugido da casa dos seus pais. E aí ele vai lá para a casa de Labão. Lá ele conhece uma mulher. Ele se apaixona por ela, chamada Raquel. Ele trabalha 7 anos para se casar com ela. E quando ele vai se casar com ela, ele recebe a outra, que é a irmã. E se casa com a irmã primeiro. Sim ou não? É enganado pelo sogro. Aí depois ele agora recebe a outra que ele queria, que era a Raquel. Mas aí ele tem que trabalhar mais 7 anos agora para poder pagar a Raquel. E aí nesse inteirinho todo, o sogro dele ainda vem enganando ele, vem trapaceando contra ele. E aí ele sai depois de novo meio que fugido, em conflito com o sogro. Então ele vinha de vários conflitos, de várias situações assim. Ele precisava de uma virada na sua vida. Fala assim comigo: Jacó precisava de uma virada na sua vida, de uma grande virada. Sim ou não? Quantos aqui precisam de uma grande virada aí na sua vida? Jacó precisava de uma grande virada. E naquele momento ali, é o momento que antecede o reencontro de Jacó com seu irmão. Ele está indo depois de anos para se encontrar com o irmão. E ele sabia que o que o irmão dele queria era matá-lo. Então Jacó está diante dessa situação e ele se vê diante de uma oportunidade. Fala comigo, uma oportunidade. A oportunidade ali, ele se encontra com aquele anjo. O texto fala varão, e você entendendo, estudando o contexto aqui, vai ver que não era um varão no sentido de um homem, era uma figura de um homem, mas era um anjo, uma representação do próprio Senhor. Alguns inclusive acreditam que era uma teofania, uma manifestação do próprio Deus ali aparecendo para Jacó através de um anjo, mas como o Senhor. E naquela experiência com o Senhor, naquela teofania, naquele momento de oportunidade, Jacó fala: eu preciso de uma virada. E eu não vou sair daqui sem viver a virada que eu preciso. Sabe, Jacó olhou e disse: chega. Chega de viver desse jeito. Chega dessa coisa que sabe que não vai. Chega desse negócio que não rola. Desse negócio enrolado. Eu preciso de uma virada na minha vida. Sabe, existem momentos nas nossas vidas que nós precisamos dar um basta. Você pode olhar, você pode dizer para mim, comigo hoje assim, ó: tem momentos nas nossas vidas que a gente tem que dar um basta. Que a gente tem que olhar e dizer: chega de viver desse jeito. Ei, chega de viver endividado. Ei, chega de ter que ficar começando as coisas e não terminando, começando as coisas e não terminando. Ei, chega de cair no mesmo pecado sempre. Chega de viver essa mesma situação que parece um loop. Sabe, um ciclo vicioso que nunca sai, que está ali de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Jacó olhou e disse: eu preciso de uma virada. E ele agarrou o anjo, segurou o anjo, não deixou o anjo subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Me dar a minha bênção. Eu quero ser abençoado. Muda a minha vida. Muda a minha história. Eu preciso viver uma virada. Jacó provocou aquela virada. Sabe, hoje eu vim dizer para você que viradas assim são provocadas nas nossas vidas. Sabe o que Deus fez na vida de Jacó? Deus mudou a sentença que estava sobre ele.
Ele disse: você não vai mais se chamar Jacó. Ei, você não vai mais se chamar aquele que toma, aquele que agarra, usurpador, não. A partir de hoje você será príncipe de Deus. Deus mudou o nome dele. Deus mudou a sentença que estava sobre ele. Eu não sei qual foi a sentença que você recebeu sobre a sua vida. Eu não sei qual foi a palavra que você recebeu sobre a sua vida. Talvez você recebeu uma palavra de que você ia ser como alguém que fracassou. Como talvez o seu pai, como talvez a sua mãe, como talvez aqueles, sabe, que vieram antes de você na sua família. Talvez você recebeu uma sentença de que você não ia dar certo. Talvez você saiu de um ministério debaixo de uma sentença de que você não ia romper espiritualmente, que você não ia romper ministerialmente. Talvez você recebeu uma sentença de um professor, de um chefe, de um pai, de um líder, de um pastor. Ou talvez sentenças que você mesmo aceitou sobre a sua vida, que você mesmo vem declarando ao seu respeito. Hoje eu vim aqui dizer para você: é dia de dar um basta nessa sentença. Deus quer mudar a sua identidade hoje aqui. Deus quer mudar o seu nome hoje aqui. Mas isso precisa ser provocado. É esse momento de dizer: Senhor, chega, eu preciso dessa virada. Jacó agarrou aquela oportunidade e ele disse: eu não vou sair daqui do mesmo jeito que eu estava. E ele recebeu o que ele precisava, porque a partir daquele momento a vida de Jacó não foi a mesma. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele continuou sendo chamado de Jacó e levou um tempo até ele realmente ser chamado de Israel. A própria Bíblia continua chamando ele de Jacó nos próximos capítulos, até o momento em que não será mais chamado Jacó e será chamado Israel. Porque às vezes leva um tempo para concretizar essa virada, mas a virada aconteceu naquele momento. Aquela sentença mudou na vida de Jacó. Você pode dizer amém? Hoje eu vim aqui dizer para você que viradas são provocadas. Que nós podemos olhar e dizer: Senhor, eu preciso viver essa virada na minha vida. Sabe, você se posicionar diante de Deus. Fala comigo: posicionamento. Essa é uma palavra sobre posicionamento. Essa é uma palavra sobre você provocar. Como eu falei aqui, eu me reconciliei com o Senhor há 21 anos atrás. E eu comecei a entender na minha jornada que muitas das coisas que eu iria viver em Deus, eu precisava provocar essas coisas. Até as palavras proféticas que nós recebemos, muitas delas só vão se cumprir se a gente se posicionar. Existem pessoas que receberam palavras proféticas que nunca se cumpriram na sua vida. E não é o problema da palavra profética e nem do profeta que liberou a palavra muitas vezes sobre a vida daquela pessoa. Mas é porque a pessoa não se colocou no lugar de fazer por onde para que aquela profecia se cumprisse. Paulo disse para Timóteo assim, acerca das profecias que recebestes, batalhe por elas. Então não é só receber uma palavra profética, você tem que fazer por onde. Você tem que se colocar nesse lugar. Pastor, eu recebi uma palavra profética que eu vou para as nações. Já tirou o passaporte? Já foi estudar sobre essa nação? Hoje eu recebi uma palavra profética a respeito da nossa mensagem chegar no Japão. Nunca tinha recebido uma palavra profética assim sobre o Japão. Hoje eu recebi essa palavra profética. Então não é só receber uma palavra. E agora? Vou ficar... Não, agora eu vou estudar mais sobre o Japão. Agora eu vou aprender mais sobre o Japão. Agora eu vou buscar conexões com o Japão. Por quê? Porque eu preciso fazer por onde para que essa palavra se cumpra. Você está aqui? Então a virada vai acontecer a partir de um posicionamento meu. Não é só sobre receber. Existe um momento na vida de Jesus que ele olhou para os 12 discípulos dele e disse assim, olha, vocês vão se assentar sobre 12 tronos. Estavam os 12 ali. E Jesus disse assim, vocês vão se assentar sobre 12 tronos e vocês vão julgar as 12 tribos de Israel. Sabe quem estava ali no meio recebendo aquela palavra? Judas. Deixa eu te falar, aquela palavra se cumpriu na vida de Judas? Não. Então Jesus era um falso profeta porque deu uma profecia que não se cumpriu na vida de Judas? Não. Porque não se trata somente da palavra que eu recebo, mas do meu posicionamento diante dela. Falei, eu imagino, Judas está ali, meu irmão, na reunião de Jesus. Jesus está dizendo, olha, vocês vão se assentar. Eu imagino Judas, eu recebo essa palavra. Mas não é só sobre dizer, eu recebo essa palavra. É me posicionar para que essa palavra se cumpra na minha vida. Você está aqui?
Então nós precisamos de posicionamento, nós precisamos de ação, nós precisamos de atitudes que condizem para que essas promessas de Deus para as nossas vidas aconteçam. Coloca para mim, por favor, Mateus capítulo 15, verso 22. Uma outra pessoa que viveu uma virada na sua vida a partir de um posicionamento. Mateus capítulo 15, verso 22. Já que a gente não está lendo aqui na minha, está lendo lá no telão, pode colocar na NVI, que vai ficar melhor aí se você estiver pronto. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele Jesus gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Aquela mulher, ela era cananeia. O que significa aquela mulher ser cananeia? Se nós conhecemos o contexto, nós entendemos que os cananeus, os judeus, nem se comunicavam com eles. Tinham eles como a escória. Então não era nem para Jesus estar falando com ela. E ela vem ousadamente entender: ele é o filho de Davi, ele é o Messias, ele é o Senhor. Ele pode virar. Ele pode mudar essa história. E aquela mulher vai com ousadia diante do Senhor e diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Eu preciso de uma virada. Quantos precisam de uma virada? Ela disse: eu preciso de uma virada, em outras palavras. Aí o texto continua dizendo: Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Olha isso, gente. Imagine você que aquela mulher mandou um áudio para Jesus e ele não respondeu. Jesus visualizou e não respondeu. Jesus, né? E os discípulos se aproximaram dele e pediram: mande embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Os discípulos não disseram assim: Jesus, resolve o problema dessa mulher, porque ela está enchendo a paciência. Não, eles disseram: manda ela embora. Mas o texto continua dizendo assim, Jesus, porém, continuou, próximo. Ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. Continua. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Sabe, aquela mulher não se deteve pelo não. Primeiro, o silêncio de Deus não pôde impedir ela de buscar o que ela queria. Amém ou não? Pastor, eu vim aqui buscar uma virada de Deus, mas Deus não me respondeu ainda. Eu vou continuar aqui. Senhor, eu estou aqui. O Senhor não está falando não, mas eu estou bem aqui importunando. Até que o Senhor resolva. Até que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Aquela mulher não desistiu diante do silêncio de Jesus. E quando os discípulos pediram para que Jesus falasse para ela, ele disse para ela que não tinha vindo para os cananeus. Mas ela também não desistiu. Fale para alguém perto de você: não desista da sua virada. Amém ou não? Sabe, irmãos, eu tenho aprendido nessa jornada que a maioria das coisas que nós vamos experimentar de Deus é mediante a insistência. Não é porque Deus não quer nos dar. Não é porque Deus não ouviu da primeira vez que você pediu. É porque Deus quer saber se você quer de verdade. Se você precisa de verdade. Jesus falou que acerca da oração nós deveríamos ser como aquela mulher, aquela viúva que estava na cola daquele juiz dizendo: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, de tal forma que aquele juiz disse: eu não temo a Deus e nem os homens, mas eu não aguento essa mulher me importunando. E Jesus falou: acerca da oração vocês devem ser como essa viúva. Em outras palavras, sejam chatos. Fale para alguém perto de você: seja chato. Não comigo. Comigo você pode ser legal. O problema é porque teve gente que entendeu errado, irmão. Está sendo chato com quem não pode resolver seu problema. Amém ou não? Você precisa importunar. E aí o texto continua dizendo: a mulher não desistiu. Verso 26, ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos, povo de Israel, e lançar os cachorrinhos, povo cananeu. Em outras palavras, ele está dizendo: cachorra,
Ele está comparando o povo cananeu como se fossem os cachorrinhos que comem as migalhas. Não é, eu não vim para eles. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus. Quem eram os seus? O povo de Israel. Mas os seus não o receberam. Amém ou não? E ali, aquela mulher não ficou #ofendida. #chateada. Né? Não pegou e foi fazer videozinho dizendo: gente, vocês não acreditam. Jesus, você acredita que Jesus falou para mim? Não, irmão, sabe o que ela fez? Ela não desistiu de viver a virada que ela precisava. E aí o texto continua dizendo, ó: ela porém disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Ainda que seja como um cachorrinho, hoje eu vou sair daqui com o que eu vim buscar. E o texto continua dizendo: Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. Naquele instante, ela viveu a virada que ela precisava. A sua filha foi curada. Por quê? Porque ela não desistiu. Fale para alguém perto de você: não desista da sua virada. Insista, persevera, ora mais, busca mais, jejua mais, oferta mais, clama mais, chora mais, grita mais, canta mais, vai, até que Jesus olhe e diga para você: grande é a tua fé. Seja feito conforme você deseja. Seja feito conforme você deseja. Outro exemplo, voltando de novo para Gênesis, Gênesis capítulo 30, coloca para mim por favor, Gênesis capítulo 30, verso 1. Olha só, quando Raquel viu que não podia dar filhos a Jacó, aí Jacó casou com Raquel, né, com Lia primeiro, depois com Raquel, e Raquel não podia dar filhos, era estéril. E isso no contexto judaico era a pior coisa que poderia acontecer para uma mulher, não poder dar filhos ao seu marido. E ali o texto diz assim, ó: quando Raquel viu que não podia dar filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos, ou eu morrerei. Qual é a virada que ela precisava? Poder gerar. Só que onde ela estava buscando essa virada? Na pessoa errada. Ela estava reclamando com quem? Com o marido. Sim ou não? Ei, marido, dá-me filhos, senão eu morrerei. Olha a resposta de Jacó para ela, verso 2. Jacó ficou irritado com Raquel e disse: por acaso sou Deus? Foi ele quem a impediu de ter filhos. Sabe, irmãos, quantas vezes nós estamos reclamando com quem não pode resolver nosso problema? Ei, você esposa, pare de reclamar com o marido que não pode resolver. Ei, marido, pare de resolver com a mulher, pare de reclamar com a mulher, aleluia, que não pode resolver. Sabe, quantas vezes a gente está reclamando para a pessoa errada? Isso não é só sobre marido e mulher não, irmão. Às vezes você está reclamando com quem não pode resolver seu problema. Sim ou não? E Jacó diz: por acaso eu sou Deus? Só Ele pode fazer essa virada na sua vida, minha filha. Só Deus pode resolver essa situação. E aqui nós aprendemos que nós precisamos levar diante do Senhor. Levar diante do Senhor. Sabe, Filipenses no capítulo 4, antes de ver o que aconteceu, como terminou essa história de Raquel, Filipenses no capítulo 4, versos 6 e 7, coloca para mim por favor, Filipenses 4, 6 e 7. O texto diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz, que excede todo entendimento,
guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, olha, ao invés de você ficar ansioso, fale para alguém perto de você, ao invés de você ficar ansioso, diga para ele assim, ó, faça conhecido diante de Deus as suas petições e as suas súplicas. Tem uma tradução que diz assim, fazei conhecidas diante de Deus as suas petições e súplicas. Eu te pergunto hoje, as suas petições e as suas súplicas são conhecidas diante de Deus? Você tem levado, né? Tem um hino antigo que eu não sei cantar, mas que dizia, né, que nós precisamos levar a Deus em oração, levar tudo a Deus em oração. Lembra desse aí, os mais antigos aí, né? Aqueles hinos da harpa. Nós precisamos aprender a levar a Deus em oração as nossas petições, as nossas súplicas. A virada que eu preciso, eu vou provocá-la em Deus. Aí ele está dizendo, quando você faz isso, quando você é alguém que faz conhecido diante de Deus as suas petições e súplicas, a consequência, o texto está dizendo, é que a paz que excede todo o entendimento vai guardar a sua mente e o seu coração. Sabe por que tem pessoas tomadas pela ansiedade, pelo medo, pelo desespero? Porque não estão levando a Deus as suas causas em oração. Porque não está lá diante do trono do Senhor dizendo, Deus, eu estou aqui, o Senhor vai mudar a minha vida. O Senhor vai mudar a minha história, Deus. Eu estou confiando no Senhor. Eu estou aqui de novo, importunando o Senhor, batendo, até que se abra. E aí você fica em paz. Aí você tem aquela paz de saber, Deus está cuidando. Deus está fazendo. Sabe, no verso 22 lá de Gênesis 30, aquele mesmo capítulo, ele começa dizendo que Raquel teve inveja e foi reclamar com quem não podia resolver o seu problema. E a inveja e a reclamação não vai mudar a sua causa, não vai fazer uma virada na sua vida, mas a oração vai. A sua atitude vai, você vai provocar essa virada na sua vida. E aí o texto diz no 22, olha só, alguns anos se passaram. Para você entender aqui, entre o verso 1 e 2 que a gente leu e o verso 22, existem anos. Se você for ver a narração, vários filhos nasceram ali a Lia, né, que era outra esposa de Jacó, as suas servas. Então foi um período de anos aqui. Porém algo aconteceu entre os versos 1 e 2 e o verso 22. A Bíblia diz, então Deus se lembrou de Raquel. E uma outra tradução, se eu não me engano, é NVT, não sei se você tem NVT aí, ele diz que, olha lá, ó, em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Então Deus se lembrou de Raquel, e em resposta, não foi as suas reclamações, as suas invejas, as suas murmurações, não, em resposta às suas orações. Em algum momento essa chave virou na vida de Raquel. Em algum momento ela entendeu, ei, não é reclamando que eu vou mudar as coisas, eu preciso falar com Deus. E ela começou a orar, e ela começou a clamar, e em resposta às suas orações, Deus permitiu que ela fosse fértil. Profetiza para alguém perto de você e diga para ela assim, ó, em resposta às suas orações, Deus vai fazer na sua vida. Fala, em resposta às suas orações, Deus vai se lembrar da sua causa e você vai viver uma virada na sua vida. Pode aplaudir o Senhor, glorificar o nome dele se você crê nisso. Em nome de Jesus. Mas sabe, eu estou te mostrando esses exemplos para você entender que muitas dessas viradas, elas são provocadas. Você percebe aqui que Jacó provocou a virada na sua vida, a mulher cananeia provocou aquela virada na sua vida, Raquel provocou a virada na vida dela. Amós, olha Amós capítulo 7, coloca para mim Amós no capítulo 7, para você entender o poder que tem quando você decide, quando você se posiciona, quando você se coloca nesse lugar de provocar essa virada. Amós capítulo 7, verso 1, por favor, desculpa. Foi isto que o Senhor soberano me mostrou. Olha só o profeta Amós, ele teve uma visão.
Você entender aqui o poder de um posicionamento. Foi isso que o Senhor soberano me mostrou numa visão. Ele se preparava para enviar sobre a terra um exército de gafanhotos. Isso foi depois que a porção do rei havia sido colhida dos campos, quando brotava a colheita principal. Em minha visão, os gafanhotos comeram todas as plantas da terra. Então Amós, o profeta Amós, teve uma visão, onde Deus mostrou que iria mandar gafanhotos, né? Espiritualmente falando, nós sabemos que é espiritual, não são gafanhotos literalmente, mas que é ver uma devastação das colheitas ali. O Senhor mostrou uma destruição que Deus ia fazer. E aí o texto continua dizendo assim, ó: então eu disse, aí Amós se posiciona, fala comigo, Amós se posicionou. E aí o texto diz assim, ó Senhor soberano, perdoa-nos, do contrário, não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Agora, olha que insano, que doideira, o que vem em seguida a essa oração, a esse posicionamento de Amós. O texto diz assim, verso 3, então o Senhor voltou atrás e disse, o que você viu não acontecerá. Irmão, não, pera, eu não sei se você está entendendo a parada que está rolando aqui. Eu não sei se você está entendendo aqui o que você leu. Deus mostrou que ia destruir. Amós se posicionou, orou, e a Bíblia diz que Deus voltou atrás de uma sentença e disse, o que você viu não vai acontecer. Aí o texto continua, para ficar mais insano ainda. O texto continua, foi isso que o Senhor soberano me mostrou em outra visão. Aí Deus mostra outra visão. Ele se preparava para castigar seu povo com um grande fogo. O fogo havia consumido as profundezas do mar e devorava toda a terra. Então eu disse, ó Senhor soberano, imploro-te que pares, do contrário não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor soberano voltou atrás e disse, isso também não acontecerá. Irmãos, se Deus pode voltar atrás de um posicionamento dele, por causa do seu posicionamento, imagine qual outra virada seria grande demais para esse Deus. Sabe, esse povo viveu uma virada. Aqui não foi uma pessoa que viveu, por causa de um posicionamento, por causa de alguém que se posicionou diante de Deus. Então hoje eu vim aqui dizer para você, viradas são provocadas. O seu posicionamento vai provocar uma virada na sua vida. Quando você se posiciona diante de Deus, quando você diz, eu vou fazer algo a respeito disso. Eu não vou só aceitar isso, eu vou me posicionar. Eu vou me colocar nesse lugar de dizer, Senhor, o Senhor pode mudar essa sentença. Ah, tem uma sentença sobre minha casa. Deus, o Senhor pode ter misericórdia, como teve no caso de Amós. Sabe, nós temos inúmeros exemplos na Bíblia. Ezequias foi um rei que recebeu uma sentença. O profeta Isaías foi lá e disse para ele, você vai morrer. Ezequias estava doente, e o profeta Isaías foi lá e disse, você vai morrer. Isaías foi embora, deu o recado e foi embora. Hashtag partiu. A Bíblia diz que Ezequias, 2 Reis capítulo 20, virou o rosto para a parede, chorou amargamente e disse, lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade e devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E a Bíblia diz que antes que o profeta Isaías pudesse deixar o pátio intermediário do templo, a palavra do Senhor veio a ele e disse, volta e diga para o meu servo Ezequias, parafraseando, que eu mudei de ideia. Diga para ele que ele vai viver. Acrescentarei mais 15 anos de vida e livrarei ele.
e o meu povo. Sabe por quê? Por causa de um posicionamento. Então diga para alguém perto de você assim, ó, você é responsável por provocar essa virada. Fala, Deus é responsável por fazer a virada, mas o seu posicionamento vai provocar essa virada. Você pode dizer amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Essa palavra, irmãos, não precisa ser só informação na sua vida. O objetivo nessa noite não é que você saia daqui falando, poxa, eu aprendi umas coisas diferentes hoje, aprendi sobre Amós, aprendi algo. Não é só sobre aprender algo, é sobre se posicionar. É sobre decidir dizer, eu vou fazer algo para viver um novo tempo da minha vida. Quando eu falo para você que eu decidi copiar a Bíblia inteira à mão e concluir esse desafio, não é porque eu sou um cara à toa e queria preencher meu tempo fazendo alguma coisa. Não era terapia ocupacional. É porque eu queria provocar na minha vida algo novo. Quando eu entro num desafio de oração, de jejum, eu entendi que são oportunidades. É quando eu ouço o testemunho de alguém e eu falo, meu Deus, eu quero viver algo assim. E não é só olhar e dizer, eu quero viver algo assim, é o que essa pessoa fez para provocar isso na vida dela. É você olhar e dizer, eu também quero viver isso. O problema é porque às vezes a gente tem uma mentalidade muito medíocre sobre isso. A gente olha e fala, uau, que lindo que aquela pessoa está vivendo. E a gente acha que é só para ela. Não, eu quero dizer para você que tudo que Deus tem disponível, Ele tem disponível para todos nós. Mas nem todos recebem. Porque quem recebe é quem pede. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. E esse pedido não é só pedir uma vez. É provocar essa virada na sua vida. Uma vez eu estava numa conferência e um grande homem de Deus, que era o apóstolo Filomeno Romero, que era o pastor do apóstolo Teté, que a gente conhece. Ele estava ministrando e ele contou um testemunho de que ele tinha um propósito com Deus, de ofertar todos os dias R$500 no mínimo. A oferta mínima diária dele era R$500. Olha o nível. Ele disse, então às vezes eu estou no restaurante ali no final do dia jantando e faltou R$150 para eu cumprir minha meta do dia, eu oferto na vida do garçom, mas eu não posso ficar sem cumprir no mínimo os R$500 de oferta todo dia. E aí tinha alguns discípulos que estavam comigo, tinham ido comigo, estavam ouvindo isso. E aí eles comentaram o quê? Eu quero ser a pessoa que vai estar perto do apóstolo quando ele tem que ofertar. E eu olhei para eles e falei, essa é a mentalidade medíocre. Falei, você não tem que ser a pessoa que quer estar perto dele quando ele for ofertar para você ganhar. Você tem que ser a pessoa que, como ele, pode ofertar R$500 todos os dias. É essa pessoa que eu quero ser, amém ou não? Amém ou não? Meus filhos vieram de um retiro e tem uma pessoa que ministrou lá no retiro, cara que é milionário hoje. E aí eles vieram dentro do carro comentando, falando, eu queria ter pedido para ele R$5.000. Aí eu falei para eles, nós falamos para eles, eu e meu amor, eu falei, está errado, meu filho. Você não tinha que ter pedido dinheiro para ele, você não queria pedir dinheiro para ele. Você tinha que era ofertar na vida dele, ainda que fosse o mínimo que você pudesse. De dizer assim, eu estou ofertando aqui, sabe por quê? Porque assim como você, eu quero essa unção. Eu quero honrar isso que você carrega, porque eu quero viver isso na minha vida. Então é essa mentalidade que nós precisamos entender, que nós precisamos provocar a virada que nós queremos viver. Amém ou não? Eu vim de uma mentalidade assim, irmãos. Sabe, essa mentalidade de ofertar o troquinho. E quando isso é o seu melhor, eu não estou desmerecendo isso. Mas eu vim a essa mentalidade de entregar o resto. Quando eu ofertei o meu primeiro carro ao Senhor, me reconciliei e tudo que eu tinha de valor era um carro.
E eu entendi isso, um dia eu entreguei a chave no altar e ofertei o meu carro ao Senhor, era o que eu tinha de valor. Eu cheguei em casa e quando eu contei para minha mãe que eu tinha ofertado meu carro, ela falou: meu filho, cadê seu carro? Eu ainda era solteiro, morava com os meus pais. E ela: meu filho, cadê seu carro? Eu falei: eu ofertei, mãe. Minha mãe, crente desde o lançamento do cristianismo, olhou para mim e falou assim: misericórdia, não fala isso nem brincando. Eu falei: é sério, mãe? Por quê? Porque essa é a mentalidade. Sabe, como assim eu ofertei o meu carro? Como assim? Amém. O Senhor libere na sua vida, em nome de Jesus. Como assim você vai ofertar? Por quê? Porque eu entendi. Eu queria viver testemunhos assim. Você está entendendo? Falei: Deus, eu quero ter esse testemunho. Eu quero ter esse testemunho. Eu vi a gente contar um testemunho. Eu ganhei um carro. Eu falei: Deus, eu quero ter o testemunho de que ganhei um carro. Deus falou: você já ofertou um carro? Falei: opa! Hoje eu posso dizer: eu tenho um testemunho de ganhar um carro. Porque eu provoquei esse testemunho na minha vida. Você pode dizer amém? Sabe, será que você já provocou aquilo que você quer colher? Tem gente querendo colher aquilo que não semeou. E eu não estou falando aqui a respeito somente dessa questão financeira. Eu estou falando de um modo geral. Você só vai colher aquilo que você plantar. Você precisa provocar o testemunho que você quer viver na sua vida. É você olhar e você dizer: ei, eu quero viver isso, eu vou provocar isso. Esse mesmo apóstolo Filomeno Romero era um homem tremendamente usado por Deus em cura. E eu comecei a ver isso e falar: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor para que pessoas sejam curadas através da minha vida. E eu comecei a buscar isso e provocar essa virada na minha vida. E hoje eu coleciono testemunhos de pessoas curadas através da minha vida. Mas não é porque o pastor ensina. Não, é porque eu decidi provocar isso. Eu decidi buscar isso. Eu era um cara relapso com a minha leitura bíblica. Eu falei: está errado, eu preciso mudar isso. Eu preciso provocar na minha vida essa virada. Eu não posso me contentar em fazer parte da estatística do crente que abre a Bíblia às vezes uma vez na semana, quando não é na igreja, para ter tempo de leitura da palavra. Falei: eu decido mudar isso na minha vida. E desde que eu decidi isso, eu estou aqui na minha 29ª leitura da Bíblia inteira. Não julgo ter alcançado, porque George Miller foi o homem que leu a Bíblia toda cerca de 200 vezes ao longo da sua vida. E quando perguntaram para ele o que ele gostaria de fazer se ele tivesse mais tempo de vida, ele disse: eu queria ler mais a Bíblia. Então eu falto pelo menos 170 para eu alcançar ele. Mas eu estou aqui, me disciplinando. Eu estou aqui decidindo mudar isso na minha vida. Ninguém pode fazer por mim isso, irmão. Ei, ninguém vai poder ler a Bíblia por você. Ninguém vai poder jejuar por você. É você que precisa querer. Como aquela mulher quis uma virada na sua vida. E você dizer: eu decido me posicionar. Eu decido entregar o que eu nunca entreguei. Eu decido fazer o que eu nunca fiz. Eu decido alcançar coisas maiores em Deus. Sabe? Que o Senhor me permita, não para a minha glória, mas para a glória dEle. Mas que essa noite de hoje, 7/7, olha que dia perfeito, 7/7. Que o Senhor permita que essa noite, do dia 7/7, possa ser lembrado. Alguém perguntar assim: quem que pregou naquele dia? Eu não sei direito o que o pastor pregou. Eu sei de uma coisa: naquele dia eu decidi viver uma virada na minha vida. Naquele dia eu decidi me posicionar e fazer o que eu nunca tinha feito. Sabe, é tremendo, irmão, quando você não deixa para amanhã. Amém ou não? Preguei esse final de semana lá em Taubaté. Hoje eu recebi a mensagem de um jovem que começou a ler a Bíblia toda hoje. Falou: não vou deixar, não vou adiar mais, não. É hoje, eu vou ler a Bíblia toda ainda esse ano. E ele colocou como meta: eu vou ler a Bíblia toda ainda esse ano. E já marcou lá, primeiro dia, já estou aqui. Eu vou ler a Bíblia toda até o final desse ano. É alguém que entendeu e falou: eu preciso mudar algo na minha vida.
Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar essa situação. Sabe, está incomodado com a situação que você está vivendo? Ei, provoca uma virada. Tenha uma atitude hoje. Eu costumo dizer que as nossas atitudes definem as nossas altitudes. Sabe quão alto você vai em Deus? Está diretamente relacionado com a sua atitude em Deus. Eu não sei você, mas eu quero viver coisas maiores. Eu tenho aproveitado essas oportunidades de provocar isso na minha vida. No dia 12 de julho de 2007, eu estava me casando com a minha esposa que está aqui, meu amor. Vamos fazer 17 anos, semana que vem, sexta-feira de casados. Você já pode dar o presente antecipado, eu aceito. Amém? Mas eu estava me casando com ela e nós recebemos uma palavra profética no nosso casamento. Nós nunca nem tínhamos viajado de avião. Íamos fazer a nossa primeira viagem de avião, casados, indo para a nossa lua de mel na Serra Gaúcha, com tudo pago, num dos melhores hotéis da região, porque provocamos isso. Amém? Mas naquela noite, nós que nunca tínhamos viajado de avião, recebemos uma palavra profética. O Gama, que é a nossa cidade satélite lá em Brasília, periferia de Brasília, o Gama, o Brasil e as nações vão conhecer vocês. Sabe, mas eu não só recebi aquela palavra profética, nós não só recebemos aquela palavra profética, nós começamos a trabalhar para que ela se cumprisse na nossa vida. E hoje nós temos o privilégio de tocarmos o Brasil e as nações, e é só o começo. Mas isso é provocado. Hoje eu digo para você, acerca das profecias que recebeste, batalhe por elas. O apóstolo até quando ministra lá sobre quando Ana recebeu a palavra de que ela ia engravidar, o que ela fez? Ela foi para casa fazer a parte dela com o marido. Né? É assim ou não é? Por quê? Porque tem uma parte que é nossa, irmão. Provérbios 21:31 diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Tem uma parte que é minha. Eu que vou provocar, é o Senhor quem vai dar a vitória. Ei, o milagre da colheita quem vai fazer é o Senhor, mas a atitude de plantar é minha. O milagre de cumprir a palavra profética é do Senhor, mas a atitude de profetizar e de confirmar a profecia é minha. Ezequiel, o que você vê? Um vale de ossos secos, profetiza. Ele levanta e começa a profetizar. E a coisa começa a acontecer. Sabe, enquanto você estiver fazendo concordância com os discursos negativos que te cercam, você vai continuar vendo a mesma coisa sem nunca mudar. Mas o dia que você se levantar como profeta e dizer: eu profetizo sobre essa casa, eu profetizo sobre os meus filhos, eu profetizo sobre as minhas finanças, eu profetizo sobre os meus negócios, eu profetizo sobre essa cidade, você vai ver a realidade ser mudada. Então hoje eu quero